Quais são os grandes segredos ocultos no tempo? A viagem no tempo sempre foi uma das grandes fantasias da humanidade. Desde os tempos mais antigos, a ideia de acessar os segredos do passado e do futuro aparece em diversas narrativas, como a história do rei Haivata Kakudmi da mitologia hindu, que retorna para a Terra muitos anos no futuro após um encontro com Brahma, ou o conto japonês Urashima Taro, onde um jovem pescador retorna à sua vila 300 anos no futuro após visitar um palácio submarino. Não à toa que tão logo começou a imaginar os seus maquinários, a ficção científica trouxe a máquina do tempo. Mas enquanto o sci-fi mais tradicional se volta aos famosos paradoxos, no terror cósmico a viagem no tempo ganha uma face sombria. Em vez de pensar apenas na impossibilidade lógica, essas histórias imaginam a nossa limitação no tempo ligada a ideias mais sinistras. E se o tempo for uma ilusão criada para nossa própria segurança? Será que ao tentarmos espiar o que há além dele, não nos colocaremos no radar de algo terrível? Lançado no fim da década de 20, em meio à ficção científica escapista da era pulp, Os Cães de Tíndalos, de Frank Belknap Long, é um conto que explora os terrores ocultos no tempo. Uma história que hoje é notável por ser parte dos mitos de Cthulhu e também por um legado que vai além das páginas das revistas. Se prepare para ver o mundo ao seu redor como nunca antes, porque hoje vamos visitar essa pérola do terror cósmico. A história começa com a visita do protagonista a Chalmers, um amigo que apreciava os tempos antigos e os segredos nele escondidos. Um tanto excêntrico, Chalmers era um homem que se recusava a abraçar o dogmatismo científico. Descrevendo a si mesmo como um entusiasta da originalidade e das causas perdidas, ele acreditava que havia muito mais por trás das origens do homem do que dizia a biologia moderna. Segundo ele, o positivismo científico de Haeckel, Darwin ou Bertrand Russell deixava de lado muitas coisas importantes e que a resposta estava em algo bem peculiar: a quarta dimensão. O tempo não é nada além da nossa percepção imperfeita de uma nova dimensão do espaço. Tempo e movimento são ilusões. Tudo que existia desde o início do mundo existe agora. Eventos que ocorreram há séculos nesse planeta continuam a existir em outra dimensão do espaço. Eventos que ocorrerão daqui a séculos já existem. Não podemos perceber sua existência, porque não podemos entrar na dimensão do espaço que os contém. Os seres humanos, como os conhecemos, são meramente frações infinitesimalmente pequenas perto de um todo enorme. Cada ser humano está ligado a toda a vida que o precedeu neste planeta. Todos os ancestrais são partes dele. Só o tempo o separa dos seus antepassados, e o tempo é uma ilusão, não existe. Já fazia tempo que Chalmers vinha estudando uma substância desconhecida no Ocidente. Ele conta que essa substância, chamada Liao, foi usada há muitos séculos por filósofos chineses, incluindo o criador do taoísmo filosófico Lao Tzu. E agora, graças a essa descoberta, ele mesmo partiria em uma jornada para desvendar a ilusão que o tempo tinha jogado sobre os seus olhos. Ele veria o começo e o fim. Antes de partir, ele pede ao seu amigo para anotar tudo o que ele dissesse, fizesse sentido ou não, algo que, mesmo relutante, o homem concorda em fazer. Assim que Chalmers ingere a substância, o relógio para e aquele homem parte na maior de todas as viagens da sua vida. Em minutos, ele viaja por milhares de anos de história, conhece cada humano, cada grande evento já ocorrido. Eu percebo tudo simultaneamente. Percebo tudo de todos os lados. Sou parte de todos os bilhões que fervilham ao meu redor. Existo em todos os homens e todos os homens existem em mim. Eu percebo toda a história humana em um único instante, o passado e o presente. Eis que de repente Chalmers começa a voltar ainda mais. Viaja por ângulos e curvas no tempo até os tempos anteriores à existência da humanidade. Depois segue para o espaço misterioso que há antes da existência do nosso planeta. E lá ele encontra ângulos descritos pelo viajante como algo aterrorizante e indescritível, diferente de tudo que ele já tinha visto na Terra.
É ao explorar esse abismo insondado pela humanidade que ele encontra as coisas, formas sem corpo que se movimentam lentamente através de ângulos impossíveis, uma visão que por si só já apavora aquele explorador. Porém, como se não bastasse isso, ele é farejado por aquelas monstruosidades extradimensionais e agora não estava mais seguro dentro do tempo. Ele havia se tornado presa para os sedentos cães de Tíndalos. Eles me farejaram com sua fome cósmica despertada. Assim como muitas das narrativas do terror cósmico, os Cães de Tíndalos parte da premissa do ser humano acessando conhecimentos além dos que lhes são permitidos, esses ocultos na profundidade do tempo. Segundo ele, o tempo e o espaço criam a força e a matéria como uma forma de enganar a nossa percepção, como cortinas que escondem dos seres humanos uma realidade superior e muito mais complexa. Em sua viagem, Chalmers descobre ainda a existência do tempo curvo e do angular, e que seres existentes no tempo angular não podem adentrar o curvo. E é justamente dessas esferas inacessíveis ao homem, lugares onde todas as nossas ideias de moral, de certo ou errado, são inexistentes, que vêm essas criaturas capazes de se mover pelo tempo e espaço em busca das suas vítimas. Para que eles possam acessar algum ponto do tempo e espaço, basta haver ângulos ou cantos. Sua chegada é anunciada pelo surgimento repentino de uma fumaça nesses espaços, fumaça essa que logo é seguida pelos seus corpos. O conto escrito por Frank Belknap Long foi publicado pela primeira vez na revista Weird Tales em março de 1929 e se tornou notável por ser a primeira representação de uma criatura dos mitos de Cthulhu fora da obra de Lovecraft. Repara como eles têm características que são bem comuns desse tipo de criatura, a começar pela sua representação física, que está além do que uma pessoa é capaz de compreender. Eles são chamados de cães de Tíndalos não porque são cães de fato, mas sim pelo seu ato de caça e a movimentação que se aproxima da de cães. Nenhuma palavra em nossa língua pode descrevê-los. Eles são representados vagamente no mito da queda e em uma forma obscena que é ocasionalmente encontrada gravada em tábuas antigas. Os gregos tinham um nome para eles, que filtravam a essência maldita das criaturas. Pensando bem, nós não sabemos nem ao menos o que é Tíndalos. Será que se trata de um planeta? Um ângulo perdido no tempo? Todos esses são mistérios propositalmente deixados sem resposta. Quando Chalmers retorna, ele está tão perturbado que nem ao menos se importa em tentar explicar a origem desse nome. Depois dessa viagem, ele entra em um espiral de insanidade e passa a viver em fuga. Fuga que envolve evitar a todo custo qualquer ambiente que possua os temidos ângulos. Aliás, se você tem interesse em conhecer mais do trabalho desse autor, a editora Diário Macabro está lançando esse mês Os Cães de Tíndalos e Outros Terrores Cósmicos, coletânea com uma seleção de histórias de Long e também uma biografia do autor. Long foi um escritor que não só teve uma carreira bem extensa, mas que também teve muita pluralidade na sua obra, passando por romances pulp, contos weird, terror, ficção científica, quadrinhos e até mesmo o gótico. E nessa seleção muito cuidadosa, feita pela doutora em estudos literários Natália Sorgon-Scotuzzi, você vai conhecer parte importante da carreira desse autor que passou muito tempo desconhecida aos leitores brasileiros. Tudo isso com a qualidade de tradução e acabamento que já são uma marca conhecida da editora e também alguns brindes super bacanas. Aliás, se você é um fã de Lovecraft, vai achar bem interessante essa biografia do Frank Belknap Long. Primeiro porque o escritor e tradutor L.F. Lunardello fez uma pesquisa bastante profunda sobre a vida de Long, chegando inclusive a trocar informações com o Peter Cannon, que é um biógrafo do Long e do Lovecraft. E também porque nessa biografia você vai conhecer mais da amizade entre ele e Lovecraft, que é bem curiosa. Eles chegaram até a fazer um ensaio fotográfico juntos e você vai encontrar no livro algumas dessas fotos. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o link que estará na descrição do vídeo e deixe seu apoio até o dia 6 de junho. Como eu já falei no vídeo sobre os mitos de Cthulhu, essa mitologia sobre a obra do Lovecraft só foi surgir depois da morte do autor, sendo na verdade uma criação do também escritor August Derleth.
Porém, Lovecraft e os seus amigos muitas vezes faziam referências uns aos outros nas suas histórias. Muito se fala, por exemplo, sobre a sua amizade com o Robert E. Howard, o criador do Conan. Por vezes eles exploravam temas similares nas suas histórias, em especial se você for olhar para o trabalho do Howard além de Conan. E o mesmo acontecia entre Long e o Lovecraft, que chegou até mesmo a mencionar os Cães de Tíndalos na sua história Um Sussurro nas Trevas. Pois é, apesar da fama de Frank Belknap Long ter permanecido na era pulp, os seus Cães de Tíndalos se tornaram ícones do terror. Eles chegaram a ser mencionados no desenho do Hulk, de 1996, viraram carta de Yu-Gi-Oh! E até inspiraram a música All Nightmare Long, da banda Metallica, além de terem sido também inspiração para diversos monstros de outros autores, seja na literatura ou fora dela. E muito disso tem a ver com a natureza aterrorizante e bastante peculiar dessas criaturas. A ideia de um terror do qual não existe fuga. Eles são como uma versão alienígena de terrores como a caçada selvagem do folclore nórdico, uma cavalgada sobrenatural onde espíritos de guerreiros e seus lobos e cães fantasmagóricos vagam liderados por figuras mitológicas, em muitos casos o deus Odin. Segundo as lendas, a visão da caçada selvagem era um prenúncio de grandes tragédias. A representação da figura canina associada à morte também aparece em outras histórias de tempos passados, como é o caso do famoso Cerberus, o cão de Hades, um cão de muitas cabeças que guarda os portões do submundo, impedindo a fuga dos mortos, ou então o cão negro inglês, entidades sobrenaturais que têm a forma de grandes cães de olhos luminosos e muitas vezes surgem como uma profecia de morte. Já os Cães de Tíndalos são uma manifestação do terror diante do completo desconhecido. São criaturas que revelam uma face da realidade onde algo tão trivial nas nossas vidas se torna um objeto de pavor extremo. E a referência à sua presença em tempos antigos é algo que conversa com a ideia dessas lendas. Um fato do passado, do qual hoje tudo que temos acesso são essas histórias, relatos nebulosos. Enquanto tenta sobreviver, Chalmers até mesmo questiona o que os gregos teriam feito para conseguir afastar essas criaturas. Esse é um segredo que se encontra escondido no tempo e ele definitivamente não voltaria para procurar na quarta dimensão. Esse foi o nosso vídeo explorando mais uma criatura do terror cósmico. Dessa vez, os Cães de Tíndalos. Para mais terror cósmico e outros universos da ficção científica, continuem por aqui, no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Alexandre Hausen, Marco Marcos, Joel Melo, André Oliveira e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando Bruno Almeida, Raven, Guilherme Ian e Saren, e os oficiais de ciências Alexandre de Leon, Evandro Araújo, Lucas Ferreira e Baruque Rodrigues. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.